Mateus 19. Bom, aqui em Mateus capítulo 19, está falando sobre o divórcio. Mas a grande questão é o seguinte: em cada ensinamento de Deus, nós aprendemos uma base, né? Nós aprendemos algo que pode ser aplicado em outras áreas. Por quê? Não tem tudo escrito na Bíblia, né? Onde está escrito na Bíblia sobre o controle do uso do celular? Né? Não tem isso. Onde está escrito na Bíblia, né, sobre tecnologias atuais? Tem alguma coisa. Mas, de forma direta, não tem. Por exemplo, tem lá escrito que todo olho verá. Pode ser uma referência à tecnologia. Pode não ser, né? De repente vai ser algo que vai aparecer para todo mundo de uma vez só. Ou pode ser que seja algo que seja filmado e transmitido ao vivo. Então pode ser uma referência ali, né? Mas de todos os ensinamentos que a Bíblia nos traz, algo deve ser tirado como base para que nós possamos caminhar e tomar decisões corretas diante de tudo. E quando a gente fala aqui, parece assim: nossa, o pastor, né, faz isso certinho, segue à risca isso, né? E às vezes não, irmãos. Às vezes a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente consegue seguir, mas tem coisas que a gente não consegue. Mesmo estando aqui na frente, como referência, como pastor, não, tem coisas que a gente não consegue seguir. Não dá. A gente está tentando, buscando, né? E nós podemos falar com o Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou buscando. E assim tem que ser todos. E chegaram, no verso 3, né, do capítulo 19, fala assim: chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Aí eu já logo penso no diabo conversando com Eva lá no Éden, né? Que ele deu uma manipulada na palavra da verdade, né? Porque aqui eles perguntaram se era lícito repudiar por qualquer motivo, sendo que Moisés tinha permitido a carta de divórcio por motivos específicos, né? Mas eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, unirá-se à sua mulher, serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E aí no verso 7, veio ali mais uma cartada. Disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Não foi essa a pergunta que eles tinham feito, mas quiseram surpreender Jesus. E aí o verso 8, Jesus disse assim, disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então lá no verso de número 4, Jesus respondendo a pergunta pela primeira vez, ele disse assim, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E depois lá no verso 8, Jesus respondendo novamente o questionamento agora sobre a carta de divórcio que Moisés concedeu, diz assim: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar, né? Permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, sobre o princípio. Porque às vezes a gente quer entender algumas coisas, e hoje é muito fácil, é muito normal, né? A gente querer entender o jeito que a gente quer, né? Achar na internet uma base bíblica, né? Entre aspas, aí, para aquilo que eu quero fazer.
E a gente procura, né, como a Bíblia já dizia, mestres para as nossas próprias verdades, ou de acordo com aquilo que a gente entende, acredita e quer seguir. E a gente às vezes não consegue entender qual é a verdade sobre aquilo. Porque hoje diz-se que a verdade ela é relativa, né? Então assim, não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa, né? Aquilo que eu quero que seja verdade é verdade. Mas nós vemos biblicamente que existem verdades, existem coisas que não podem ser alteradas. E às vezes a gente quer manipular ali os ensinamentos e tudo para chegar num consenso e falar assim, não, isso aqui vai dar certo, é assim, e Deus vai permitir isso, né? E aquilo, de repente, que Deus permitiu, não é aquilo que Deus quer. Não é porque Deus permitiu que Ele concorda com aquilo. O que Jesus falou aqui? Deus permitiu a carta de divórcio, mas não foi isso que Ele quis no princípio, né? Deus não fez o homem para atrair a mulher, não fez a mulher para atrair o homem. Deus não fez o homem para não perdoar a mulher e a mulher não perdoar o homem. Deus fez eles no princípio para que vivessem juntos, para que não se separassem, para que não se traíssem, né? E esse ensinamento nos faz entender que tudo que nós vamos pensar, ou definir, ou tomar decisões e atitudes, o que nós devemos fazer? Voltar lá no princípio. Qual é a forma correta de se ofertar? Lá em Gênesis já está falando. Qual é a forma de eu me portar como pessoa? Volta lá no princípio, como era no princípio. Quais leis, regras, qual é o caráter, né, que Deus quer, e não o que Deus permite. Qual que é o que Deus quer? Deus quer que eu seja um mentiroso? Tem gente que Deus até permite que minta, né? Tem outros casos, como nós estudamos aqui, acho que foi na terça-feira que nós estudamos, que fulmina na hora. Ananias e Safira. Morreu na hora. Mentiu, morreu. Agora tem outros que Deus permite que sustente a mentira, né? E a pessoa vai. Mas é isso que Deus quer, né? Dentro da santidade, o que Deus permite? Mas o que Deus quer? Dentro do momento meu de oração, o que Deus permite? O que Deus quer? Dentro do meu momento de adoração, o que Deus permite? Mas o que Deus quer? Deus permite ser adorado assim? Permite, mas Ele quer ser adorado assim. Então nós temos que buscar, não aquilo que Deus permite, mas aquilo que Ele quer. E aí, né, Deus permitiu, por exemplo, aqui a carta de divórcio, mas não foi isso que Deus quis. Deus permitiu que aquele servo que recebeu, né? O seu senhor permitiu que aquele servo que recebeu uma moeda ali, enterrasse ela. Ele permitiu, mas não era isso que ele queria. E aí, chegou no fim, teve que prestar contas. Nós lemos, né, no começo do culto, o que eu falo, né? Será que é aquilo que Deus quer? Ou será que é só aquilo que Deus permite que eu fale, né? No sentido de que Ele está permitindo eu falar aquilo, mas não era aquilo que Ele queria que eu falasse. Não era assim no princípio. Então como que era no princípio? Vai lá no Gênesis. Como que Deus fez? O que Deus fez? Né? E aí, hoje tem N coisas que nós poderíamos falar sobre isso, né? Só sobre essa parte aqui, ó. Deus no princípio criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. Se eu ficasse aqui, a gente já quebrava, né, N situações que estão abertas aí, que Deus tem permitido
o povo fazer. Como que era lá em Sodoma e Gomorra? Deus permitiu até que Ló fosse para lá. Né? Permitiu. O Abraão intercedeu, Deus mandou o anjo, tirou ele e tal, né? Ajudou, mas Deus permitiu. E aí eu te pergunto, onde você está hoje? O que você tem feito hoje? É o que Deus quer? Ou é aquilo que Ele tem permitido por amor a você, por amor a alguma coisa ou a alguém? Será que eu tenho feito realmente o que Deus quer? Ou Ele tem me permitido estar e viver aquilo só por um certo período, depois eu serei cobrado disso? Como que eu consigo avaliar isso? A única maneira de você avaliar isso, irmãos, é consultando a palavra de Deus. Não tem como você saber sem consultar a palavra. Porque a palavra de Deus é o que nos direciona, é o que nos guia, é o que nos conduz, é o que nos ensina. Vários textos que nós vemos, né? Deus permitindo pessoas fazerem coisas, mas não era o que Ele queria. Por exemplo, Davi, Deus permitiu que ele trouxesse Betseba para o seu palácio, mas é o que ele queria? Não era o que ele queria, né? Às vezes, casamentos, às vezes relacionamentos, Deus permite nós termos, às vezes estar em uma certa localidade, né? Uma casa que a gente mora, um bairro, uma igreja que a gente congrega, né? Tudo isso, às vezes Deus permite nós estarmos, mas não é aquilo que Ele queria. Uma vez Deus falou comigo sobre um assunto, e aí Deus falou, ó, você pode escolher esse, e o fim será esse. E não era coisa ruim, era coisa boa, né? Aí Ele falou, mas você pode escolher esse, e o final será esse. E era coisa melhor. Aí eu falei assim, bom, com certeza aqui vai ter mais dificuldade, vai ter mais problemas, né? Porque para você alcançar algo maior, né? A escala de bênção é maior, a escala de problemas também. Então já pensa sobre isso, aonde você quer chegar. Uma vez eu escutei um missionário também falando que Deus chamou ele, e ele estava assim já na época de um processo de promoção dentro de uma empresa multinacional, e Deus chamou ele e falou, ó, se você quiser fazer missões, vai ser assim. Pede demissão, faz isso, e eu vou cuidar de você, da tua família, da tua casa, vai ser assim. Agora, se você não quiser, não tem problema. Você vai ser promovido, você vai ser muito bem sucedido, vai ser um empresário de sucesso, vai ser um funcionário aí na escala da empresa de sucesso. Então assim, Deus não fez assim, ó, ou você me serve ou você morre, ou você me serve ou você vai ser pobre e miserável, ou você me serve, né? Não foi assim. Deus deu opção. E aí, qual você vai escolher? Deus deu opção para Adão e Eva lá no princípio, né? Você pode escolher, come da fruta do conhecimento ou não come. O raciocínio é fácil, é lógico, a gente olhando de fora. A gente olhando depois da história passada. Tem uma árvore da vida e tem uma árvore do conhecimento. Se eu comer da árvore da vida, eu vou viver eternamente. Se eu comer da árvore do conhecimento, a árvore da vida vai ser bloqueada. Não, mas eu quero comer do conhecimento, né? Às vezes, nós falamos, né? Principalmente as mulheres, quando eu encontrar a Eva, eu mato ela. Vou tirar satisfação com ela lá no céu, né? Nossa, quando eu encontrar ela, vai ver só, vou falar poucas e boas para ela. Mas será que eu não tenho feito igual
ela? Será que na hora de escolher, eu não tenho escolhido errado? Não tenho escolhido aquilo que Deus falou para mim que não era para eu escolher? Como tem sido as minhas escolhas? Como que eu tenho, obtido informações privilegiadas para tomar decisões? A gente pode citar aqui, irmãos, N personagens bíblicos que Deus permitiu. Jonas, Deus permitiu ele pegar o barco errado. É um negócio muito confuso, porque ele estava lá. Aí Deus fala, vai para Nínive. Aí ele vai para outro lugar porque ele quer fugir de Deus. Mas se ele não queria ir para Nínive, era só ter ficado onde ele estava. Para que ele vai para outro lugar? É um negócio meio, sem lógica. Deus só fica, Deus é territorial, Só está nesse... Não acho que Jonas... não é possível que ele era tão bobinho assim. É um negócio esquisito. Por que ele não só ficou lá então? Deus mandou ir para Nínive, eu não vou para Nínive, então eu vou ficar aqui, acabou, ué. De repente, porque ali tinha muitos profetas, fosse alguém vai vir, vai apontar o dedo, profeta, sei lá, mas é esquisito, vou fugir de Deus. Mas Deus permitiu ele pegar o ônibus errado, de repente pode ser isso. Eu vou pregar, Deus mandou eu pregar, eu vou pregar. Vou fingir que eu não entendi para onde que era. Porque eu vou estar fazendo a obra dele, Então ele vai se agradar. Tem muitas coisas que nós podemos pensar, Mas você vê, Deus permitiu. Então, aí, quando a gente ora, acontece igual aconteceu com Paulo. Paulo estava querendo ir para um lugar, aí o Espírito Santo veio e os impediu de ir para aquele lugar. Aí o Espírito Santo falou com eles, não, é para vocês ir para cá, não é para lá não. Por quê? Porque eles estavam buscando, estavam orando. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar, ser direcionados por Deus, ser direcionados pelo Espírito Santo, nós precisamos estar atento à voz de Deus, estar sintonizado com o Espírito Santo, estar em sincronia com o Espírito Santo. E como que eu faço isso? Através da oração. Não tem outro meio se não for através da oração. É orando, é jejuando e lendo a Bíblia. Só assim eu vou conseguir ouvir o que Deus quer de mim. E aí não vou correr o risco de fazer algo que Deus não queria, mas que Ele permitiu, por causa da dureza do meu coração. Como Moisés permitiu a situação toda. Por causa da dureza de coração daquele povo. E agora eu queria aí a participação dos meus queridos jóvenes. O Marco já deu o xizinho dele ali, o Vzinho dele. Tá ligado aí também? David, Mar, Laurinha, Aninha. Ligado aí? Quem já ouviu falar de Ananias, Azarias e Misael? Já? Já ouviu, Aninha? Já ouviu, Marco? Já ouviu? Não sabe onde está? Já ouviu, David? Não lembra? Já ouviu, Mar? Não lembra? Onde é que está? Não vou falar pastora não, que ela ajuda os jovens. Lembra onde está a história dele? Lembra onde está a história dele? Lembra? Vou melhorar o jogo aqui para vocês. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Piorou? Piorou? E aí, piorou? Calma. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jovens demais para morrerem cedo.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, senão você vai ajudar esse. Vem não, não vale não. Não lembrou? Então vamos lá. Quem já ouviu falar de um jovem chamado Daniel? Agora vocês lembram, né? Agora vocês lembram. Lembrou? Lembraram. Então tá bom. Lembraram? É ele, mas é ele mesmo. Mas lembraram, tem um famoso jejum de Daniel. Vocês já ouviram falar? Já ouviu? E aí, algum dos jovens quer me explicar como é esse jejum de Daniel? Hã? Frutas e legumes? Tá, e aí? E aí, Aninha? E aí, não posso estar filmando. E aí, David? Não posso estar filmando hoje. Pai. Se estava o quê? Estava como? Quando ele estava na historinha dele? Que parte da historinha dele? Não, eu perguntei como que foi o jejum dele. Jejum de 21 dias sem comendo só fruta e legumes. Sem fruta e sem legumes? Aí esse eu faço todo dia, sem fruta e sem legumes. E sem verduras. Esse eu faço, esse eu gosto. Sem verduras, sem legumes, sem fruta. Esse eu gosto. Então vamos lá. Não, é importante eu falar isso, por quê? Aí, tá vendo, dona Cássia? Muito bem, obrigado, viu? Se não é jejum, não come nada. Se é jejum, não come nada. É isso aí. Positivo, operante. Então vamos lá. O pessoal confunde, e é importante, eu estava com essa história na mente, e aí eu encontrei com uma pessoa lá no serviço, ela falou assim, eu estou no jejum de Daniel, né? Só comendo frutas, legumes, 21 dias e tal. Aí eu falei assim, oh, Jesus, mais uma que confundiu tudo. Que misturou tudo os jejum. Né? É porque existe 2 momentos na história de Daniel. Um está lá na frente, quando o anjo vem e arrebenta com tudo, e fala para ele, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, Deus ouviu, mandou a resposta, mas teve uma batalha e eu não conseguia chegar aqui. Esse momento foi o momento que ele fez um jejum de 21 dias. Tá? Esse foi um jejum. E teve um momento que ele decidiu no seu coração se abster das comidas do rei. E aí, ele foi experimentado por alguns dias, mas esse momento durou 3 anos. 3 anos. Você quer fazer a abstinência lá, a separação de Daniel. É 3 anos. Se você quiser fazer igual, você pode fazer de 20 dias, você pode fazer de 30 dias, você pode fazer de 1 ano, você pode fazer do seu jeito, não tem problema, né? Seu jejum, suas regras, né? A sua abstinência, você que põe as suas regras. Agora, eu quero fazer o de Daniel, só comendo fruta, verdura e legume. Aí não é 21 dias, aí é 3 anos. Bora fazer? 10 dias só para ver se dá certo. Olha só, abre aí em Daniel capítulo 1. Vamos ler o 11, o versículo 11, depois a gente volta lá nos 3 anos. Daniel capítulo 1. O 21 dia, outro dia a gente explica, porque ali já tem uma mensagem profética, é um negócio mais... vai gastar um pouquinho mais de tempo, é mais complicado um pouco. Acharam? Daniel capítulo 1, ó o verso 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem porção das iguarias do rei.
Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Certo? Então, aqui, esse é uma abstinência, uma separação. Por que eles tomaram essa decisão? Para não participar dos manjares do rei ali. Por quê? Ali, muita coisa, ou praticamente todas, né, para não errar, que eu diria todas, eram coisas consagradas. Então eram oferendas que eram feitas. Então eram feitas oferendas, como, por exemplo, quando o sacerdote fazia ali o sacrifício, uma parte da carne era para eles. Assim também lá, aquele povo fazia, sacrificava aos ídolos, aos deuses deles, e parte ia para o manjar do rei. Coisas consagradas, oferendas e tudo mais. Então Daniel, ele fala assim, não, eu não quero me contaminar com isso. Eu não quero fazer parte disso. Claro, se ele fosse obrigado, vamos dizer assim, né, ele teria um particular com Deus ali, e alguma coisa ia acontecer diante daquilo. Mas ele não quis se misturar com aquilo, ele não quis fazer parte daquela comunidade que ele estava vivendo naquele momento. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos seus utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. Então, quantos anos durou essa abstinência dos manjares do rei? Então, quem quer fazer o famoso jejum de Daniel, comendo verdura, legume, fruta, aí vai fazer, né? Quero fazer o de Daniel, porque eu falei, você pode fazer o seu pode durar 20 dias, 21, 37, 59, 300, o seu é seu. Agora, oi? 1 hora, 40 minutos, aí fica a critério seu, é seu. Agora, eu quero fazer a abstinência de Daniel lá, só comendo fruta, verdura e legume. Quanto tempo que eu tenho que fazer? 3 anos. Então isso é importante, irmãos. Por quê? Porque eu já caí nessa história também. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu já fui enganado. Talvez não de forma proposital, né? E por ignorância. Por quê? Porque eu não li. Eu não busquei o conhecimento. Eu não busquei saber a verdade. Eu escutei, legal, então vamos embora, vamos fazer. Pá, beleza. Por isso que eu falo, às vezes Deus permite a gente fazer alguma coisa. Mas não era assim no princípio. Não é o que ele queria. Eu quero fazer o jejum de Daniel. Tá, então, como disse a dona Cássia, né? Jejum é jejum. É sem comer nada. Né? Aí você pode beber só água, ou eu quero fazer sem água, aí já é um critério seu. Não faça por muito tempo, porque seu corpo precisa de água. Né? Eu quero fazer igual o de Daniel. Comendo fruta, verdura e legume. 3 dias. Eu quero fazer o de 21 dias de Daniel. Pode fazer, 21 dias sem comer nada. Não tem problema nenhum. Bora fazer. Mas a gente precisa saber o que é. Porque senão eu estou entregando para Deus, e pensando que eu estou entregando uma oferta especial como Abel,
e estou entregando qualquer coisa como Caim. Às vezes não é porque eu não quero fazer o melhor, às vezes foi por falta de conhecimento. O que está escrito lá em Oséias? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Davi fez uma coisa boa, porém sem conhecimento. O transporte da arca. Em primeiro momento, morreu um amigo querido dele. O que ele fez? Para tudo. Para tudo. Encosta a arca aí. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Foi buscar o conhecimento. Então, às vezes, a gente precisa parar também. Buscar o conhecimento. Espera aí, como que é para trazer a arca? Como que é feito? Aí, na hora de entregar, o que ele fez? Não vou entregar só isso. Acho que era 7 passos, não me falha a memória, parava e fazia um sacrifício. E isso não estava escrito que era para ser feito, né? Mas ele decidiu fazer algo a mais. Falou, peraí, eu vou fazer a mais do que Deus pediu. Né? Por quê? Em primeiro momento ele queria trazer a arca para Jerusalém. É uma coisa boa ou não é coisa boa? Claro que é. Que maravilha, gente. Né? Não, é a presença de Deus. Traz ela. Quero a presença de Deus aqui no nosso meio. Quero a presença de Deus aqui na capital. Quero a presença de Deus na cidade real. Quero a presença de Deus aqui. Tá, como que eu faço para trazer a presença de Deus? Vamos lá buscar. Os filisteus mandaram ela como? Mandaram num carro novo. Então vamos fazer um carro novo e vamos transportar. Espera aí, mas eu tenho que me espelhar nos filisteus? Eu tenho que fazer igual eles fizeram? Eles são um povo que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, né? E trazendo para os nossos dias, o que é isso? Eu vou me espelhar em quem? Meu patrão, ele é muito rico, mas ele não serve a Deus. Mas eu vou seguir as estratégias dele que eu vou ficar rico. Aí você vai ver de repente, não que seja, mas de repente ele está burlando alguma, né? Sonegando, mentindo, né? Não que seja, mas de repente está fazendo. E aí, você vai copiar? Só porque ele alcançou aquilo que você acha que você quer alcançar? Né? Então, assim, vale a pena eu seguir o ímpio? A pessoa foi promovida, fez o outro, mentiu para o patrão um negócio, fez o outro ser mandado embora, ela foi e ocupou o lugar dele. Vou fazer isso também, inventar a historinha do fulano, o patrão vai acreditar em mim e... Aí Deus permite, você fala, olha, Deus está comigo, gente, eu recebi uma promoção, vou até contar o testemunho. Eu fiz lá um negócio, a mulher foi mandada embora, e aí eu assumi o lugar dela, aumentou 40% do meu salário. Que coisa linda, que coisa linda, Jesus é demais, né? Aí Deus permite, você se empolga, Deus está comigo, né? Deus está comigo, mas é isso que Deus quer? Ou Ele só está permitindo, porque Ele está te dando uma chance de você se arrepender? Uzá morreu, porque tocou na arca. Nossa, que coisa horrível que ele foi fazer, gente. Ele foi segurar a arca para não cair, se espedaçar na cabeça dele, né? Se espedaçar no chão. Ele foi segurar para não quebrar, para não cair, para não... Morreu na hora. Ele foi cuidar das coisas de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes eu estou aqui, sei lá, vim limpar a igreja, mas estou fazendo do jeito que Deus quer? Ou eu estou fazendo do jeito que eu quero e penso que deve ser? O meu dízimo, a minha oferta, como tem sido? Do jeito que eu quero? Ou do jeito que Deus manda? Ou do jeito que Deus ensina? Nossa, o Uzá fez uma coisa tão mal, ele foi pôr a mão na arca para segurar para ela não cair. Não, foi uma coisa boa que ele foi fazer, gente. Ele foi segurar. Vou segurar aqui, não pode cair, gente. Eu estou aqui do lado. Ele já estava, né, do lado, né, ali, acompanhando. Posso dar uma... Para tudo. Encosta a arca aí. Vamos ver
como que tem que ser para fazer essa movimentação. Por que não fez isso antes? Então, às vezes, nos falta o quê? Conhecimento. Para Davi, nessa transição de arca, faltou o quê? Conhecimento. Faltou conhecimento. Ele precisava, ou saber, ou ter pessoas próximas que sabiam, para que o auxiliassem. Porque na hora que ele falasse, se ele tivesse já um conselho ali formado, que Saul tivesse deixado bons conselheiros, ele tivesse assumido, com bons conselheiros ali ao lado, os levitas, tudo, ele ia falar assim, mas tinha morrido tudo, Saul tinha matado, dizimado, então é difícil também. Mas enfim, se tivesse ali um conselho, na hora que ele sugerisse, o pessoal, eu quero trazer a arca para Jerusalém, porque Davi ele era desse, tinha um conselho ali, alguma coisa ele dava uma, no caso de Betseba ele não pediu conselho não, já foi logo fazendo, mas ele pedia conselhos, e na hora que ele pediu conselho, pessoal, quero trazer a arca, bora rei, vamos trazer, foi todo mundo lá, inclusive usar. Aí de repente alguém levanta a mão, na Bíblia não narra, que alguém falou assim, rei, não é assim que faz. Se tivesse alguém com conhecimento, por isso que nós temos que ter pessoas boas ao nosso lado, pessoas que conhecem a palavra, porque quando nós tivermos uma decisão para tomar, aí nós vamos dizer o que assim, quero trazer a arca, pode trazer a arca, mas não pode ser de qualquer jeito. A Torá, a lei nos diz que tem que ser o levita, tem que colocar uma vara, e não sei o que, vamos, em Josué, Deus falou para Josué, santifica, porque amanhã, então vamos, santificar, vamos queimar oferta, sacrifício, tal, vamos fazer o ritual, tudo que deve ser feito. E aí? Foi o que Daniel fez, junto com os seus amigos, Quem era Ananias, Azarias e Misael? Amigos de Daniel. Até rimou. Que depois tiveram seus nomes mudados pelo rei, para Beltesazar, ou Belsazar, não lembro agora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre confundo porque Belsazar, acho que é Belsazar que foi Daniel, e depois ele teve um filho que era Beltesazar, ou vice-versa, ou ao contrário. Mas ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque ele estava... Quem que é? Daniel? Daniel foi mudado o nome dele para Beltesazar. Enquanto o outro filho do rei, se eu não me engano, era o Belsazar. Que aí a mão escreveu lá na parede. Mene, Tekel, Parsim. Belsazar. Então assim, o que acontece? Nós estamos hoje em um meio que tem muitos manjares. Muitos manjares. O pastor Júnior sempre cita um versículo aqui que eu gosto bastante, eu não tenho a mente dele não, por isso que eu tenho ele perto de mim, que fala que a terra Deus deu aos homens, Como que é? A terra Deus deu aos homens. Você sempre cita esse versículo. Deus deu a terra aos homens, mas a gente sabe que o homem não está conseguindo, dominar essa terra. Então, nós estamos tentando implantar o reino de Deus. Em contrapartida, o reino do inimigo está tentando implantar o reino dele. E aí tem muitos manjares. E nós temos que escolher. Nós vamos participar dos manjares do reino dos céus, ou vamos participar dos manjares do outro reino? Do reino das trevas. Amém. E como saber qual que é o manjar de qual, O que é Deus que está me oferecendo? O que é o reino do céu que está me oferecendo? O que é o reino das trevas que está me oferecendo? Como que eu faço para fazer essa abstinência que Daniel fez de forma espiritual? O que são os manjares do rei da Babilônia? Espiritual.
E o que são os manjares ali, ou as frutas, as verduras e os legumes espirituais? Qual é qual? Eu te convido a fazer não só 3 anos, mas a fazer a partir de agora, até sempre, um jejum espiritual dentro dessa base de abstinência dos manjares do rei da Babilônia. O que o rei da Babilônia está oferecendo que prejudica espiritualmente? Que é consagrada a ídolos, que é oferecida a ídolos, que vai interferir na minha vida espiritual. O que é que o reino das trevas tem oferecido? E o que o reino dos céus tem? O que são frutas, verduras e legumes? Por quê? Porque aqui fala que depois dos 10 dias foi comparar. E aí a turminha, né, o quarteto fantástico, né, estava ali mais gordo, mais forte, mais vistoso. Então, se nós decidirmos no mundo espiritual nos alimentar dos legumes, das frutas, verduras, né, que tem do reino dos céus, com certeza nós vamos ficar vistosos, muito mais, né, com muito mais, ao final dos 3 anos, muito mais sabedoria. Nem se comparava a sabedoria daqueles 4. E Daniel ainda tinha a interpretação dos sonhos. Sabedoria que vinha, que eles se sobressaíam aos outros. Quer ser sábio, quer ter entendimento, quer ter esse conhecimento, tem que fazer essa desintoxicação, né? E selecionar. E aí nós entendermos o que é o manjar que o rei está oferecendo. E aí, o que é esse manjar? Para cada um é uma coisa. O que brilha o seu olho, talvez não é o que brilha o meu olho. Aquele pecado que te atrai, talvez não é o pecado que me atrai. E da mesma maneira, o pecado que me atrai, talvez não é o pecado que te atrai. E aí eu poderia fazer uma lista de coisas. Só que aí, de repente, aquilo que te atrai não ia estar na lista. Aí você ia falar, bom, então eu estou livre. Ó, o pastor nem citou o que eu faço, então não é importante. Então eu prefiro não citar nada. Porque se eu citar alguma coisa, o que você pensa ou tem intenção ali não está na lista, você já vai se livrar. Mas sempre tem alguma coisa. É como eu disse, eu não alcancei ainda, mas eu estou buscando, estou alcançando, estou indo rumo àquilo. É o meu objetivo. Talvez você já tenha ouvido falar aí do jejum de Daniel, 21 dias de verdura, fruta e legume. E talvez você vai ouvir. Quando você ouvir, não briga com a pessoa não. Falei no começo do culto, vamos ser uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá bons frutos. A pessoa fala assim, estou no jejum, igual a moça lá no serviço falou, estou no jejum de Daniel, 21 dias, só fruta, verdura e legume. Falei, nossa, que bênção, irmã. Glória a Deus por isso. Acabou. Glória a Deus por isso, irmã. Que bênção. Continua assim, irmã. Não é para você chegar, pai de hora. Não pode falar isso. Não, claro que não. Alguém chegar e falar assim, estou fazendo jejum de Daniel, 3 semanas só comendo fruta, verdura. 3 semanas é 21 dias, tá? Só para vocês sintonizarem aí. Então assim, não é para brigar com a pessoa que está fazendo de forma errada. Se você tiver liberdade para conversar com essa pessoa, por quê? Porque senão você pode até desaprovar ou desmerecer a liderança que ela tem. Porque às vezes foi o líder dela que falou, o líder dela que ensinou. Então você chama, né, se você tiver liberdade, fala, vamos ler aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Essa abstinência que Daniel fez, de ficar só comendo fruta, verduras e legumes, ele fez durante 10 dias, e aí depois dos 10 dias, eles estavam bem e tal, só que perdurou durante 3 anos. Onde está escrito? Aqui, Daniel, capítulo 1, versículo 5. Está aqui, Daniel 1,5. Está aqui. Então, se você
tiver oportunidade, liberdade para ensinar essa pessoa, ensine. É um comentário aleatório que não dá nem tempo de você entrar no assunto, né? Deixa para lá, comemora, porque às vezes a pessoa está tão empolgada, porque está conseguindo terminar aquele jejum, e aí você vai quebrar, né? Acabar com a brisa da pessoa lá. Então, às vezes, ao invés de você fortalecer a fé da pessoa, você vai fazer a pessoa, né? E minguando na fé. Esse jejum seu aí não valeu nada, não, porque está tudo errado. Então, exatamente. Então, assim, não adianta a gente fazer, né, dessa maneira, assim. Claro que não é uma brincadeira, com que a gente tem a liberdade e tal. Mas você pegar uma pessoa e tentar explicar dessa maneira, ao invés da pessoa ficar feliz com o seu ensinamento, né, ela vai ficar chateada. E você tem que entender quem é a pessoa também, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Se você tentar ensinar quem não quer aprender, você vai ganhar um inimigo. Agora, se você tentar ensinar um sábio, né, ele vai ficar feliz em aprender com você. Então, tem gente que não vale a pena a gente ficar gastando energia para ensinar, porque a pessoa não quer aprender. Né? Quando a pessoa chega com a humildade para aprender, amém. Agora, quando a pessoa chega e não quer aprender, a verdade dela é a verdade absoluta, né? O que eu falo é verdade, o que você fala, igual o rapaz falou para você aquele dia, né? Não, a sua teoria é muito boa, mas a realidade... Mas peraí, como assim a realidade, né? Aí se a Diana estivesse junto, tinha dado a Bíblia, tá vendo? Próxima vez você leva ela, quando você for expor, né? Debates, essas coisas, é bom levar sempre a Diana. Mas a gente tem que conhecer, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ter conhecimento. Agora você está livre agora. Agora você não precisa vai fazer uma abstinência de 21 dias. Você está livre dessa abstinência de 21 dias. Agora você pode fazer uma de 3 anos, tá vendo? Que bênção. Não, tem, né? Tem, né? Não me conta não. Porque se eu... Porque se eu não souber, eu não estou pecando. Não, tem sacrifícios na Bíblia que eram feitos até por pecados que eles não sabiam que tinham cometido. Até o próprio pai de Jó, até o próprio Jó fazia pelos seus filhos, né? Fazia sacrifício e dizia, talvez eles tenham pecado. Eu nem sabia se eles tinham pecado não, mas já estava sacrificando e pedindo perdão a Deus. Então que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. Né? O que é o manjar do rei das trevas ou do rei da Babilônia? O que é que ele tem oferecido para mim e eu tenho comido? Vou me separar disso, não vou comer isso, não vou participar dessas iguarias do rei, né? Não estou falando de comida de forma literal, mas estou falando de alimento espiritual. Alimento espiritual, comida espiritual. Do que eu tenho alimentado a minha mente e o meu coração? Só dopamina e besteiras ali? Só coisas que não agregam em nada? Ou eu tenho me alimentado da palavra? Eu tenho escutado pregações, como o pastor Júnior sempre cita, Silas Malafaia, né? Entra lá no canal dele, você vai ver uma infinidade de mensagens. Pode ouvir sem medo. Com certeza você vai ser bem alimentado. Tem o nosso canal lá no YouTube com várias mensagens também. Que Deus venha nos dar essa sabedoria para nos alimentar de coisas que vêm do céu, dos manjares, né, do reino dos céus, e não dos manjares do reino das trevas ou do rei da Babilônia. Separe isso, isso é muito sério, e o conhecimento vai te dando essa liberdade, amém? Vamos colocar de pé.